Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Magic Podcast. Hoje a gente está com uma convidada muito especial. Eu imagino que talvez vocês não tenham visto muitos podcasts com uma profissional como essa. Seja bem-vinda, Raíssa. A gente vai ter uma conversa aqui no coração do Rio Innovation, no nosso aquário de vidro aqui. Várias pessoas participando aqui conosco. Seja muito bem-vinda, Raíssa. A gente vai bater um papo aqui gostoso, falando também sobre esse tema tão importante que é a saúde mental. Raíssa, se apresenta pra gente, conta aí um pouquinho da sua história, como você entrou nesse universo de saúde mental. Seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Muito obrigada, é um prazer também estar aqui nesse espaço incrível que vocês montaram. Vi vocês em outro evento, já sou cliente e muito obrigada pelo convite, pela atenção. Então, eu vim da área de comunicação, sou formada em comunicação social e trabalhei com marketing, trabalhei em startup, na área de tecnologia, fui migrando, sempre nessa área mais de marketing comercial e comunicação, mas no entanto também morei em vários países. Eu gosto de falar isso não porque morei fora, não, porque eu acho que a multiculturalidade fez tu vai aprendendo como as pessoas lidam com as coisas e isso faz a gente também ter uma mente aberta, que é muito importante. E além dessa experiência de eu morar em mais de 5, 6 países diferentes, eu acho importante falar um pouco da minha história de vida, que eu perdi um irmão com esquizofrenia, tenho um pai que tem bipolaridade e para lidar com todos esses processos dessas questões de saúde mental, que a gente não tinha informação, a gente também não tinha muito acesso, nem talvez um plano de saúde adequado, tive que ir atrás de informação, atrás de como lidar, usar de todos os meios possíveis, Passamos por muitas coisas bem pesadas, porque são patologias mais pesadas e eu acho que a gente conseguiu fazer o melhor que a gente pôde com o que a gente tinha. E aí, durante a pandemia, o meu marido recebeu uma proposta para ir morar fora. Eu já estava também muito sobrecarregada no meu antigo trabalho e eu fiz um curso de yoga e fui migrando para esse lugar mais com terapia holística, Já faço terapia desde os meus 17 anos, com psicólogas, terapeutas. E aí fui me especializando cada vez mais, fiz outro curso, fiz cursos de meditações, mais de 100 horas, fiquei 10 dias em retiro, algumas vezes. Fui para a Índia também, me especializei. E atualmente eu estou cursando uma pós-graduação de saúde mental e psicologia, porque é esse universo que me encanta mesmo, de usar essas ferramentas a favor. E atuo com isso hoje. Então eu empreendo, dou aulas para pessoas, tenho uma comunidade online de yoga e saúde mental, dou todo esse acesso, tenho um grupo, atendo empresas também com esses projetos e quero migrar, estou agora fazendo com parcerias com ensinos de educação, que acredito muito que acho que a saúde mental precisa ser falada nesses lugares desde pequeno para a gente ter acesso, ter informação para saber lidar, Ninguém nasce, às vezes, por exemplo, às vezes tu tem uma patologia interna que tu não sabe e aí, toma álcool na adolescência que potencializa aquilo e vai te dar um problema maior, ou até drogas, enfim, Coisas que podem prejudicar mais a tua saúde, mas porque tu não tem acesso, porque ninguém te passou isso, para te conhecer. E então trabalhar com isso ou dar essa informação hoje me move muito, é uma missão, encontrei meu propósito, acho que de vida. É difícil empreender nesse país, eu sou mulher, sozinha, mas eu acredito muito na minha missão e a gente vai indo, conhecendo pessoas, estando aqui em espaços que a gente pode falar sobre isso e tentando, atingir mais pessoas para trazer impacto mesmo. Boa. Você comentou que você, essa não é a sua formação original, que você tem cada vez mais se aprofundado nos aspectos de saúde mental. Me conta aí sobre os seus bastidores. Como você chegou até aí, Você é originária de qual tipo de formação, de qual tipo de segmento, o que você fazia antes e como foi esse seu processo de migração? Acredito que muitas pessoas também, quando vão fazer
o que a gente chama, abre aspas, de transição de carreira, ficam muito receosas, têm medo de como vai acontecer, porque já tem ali um processo, às vezes estão estabilizadas, e aí começar em algo novo, tudo de novo. Conta pra mim como foi esse seu processo, da onde você, como você começou a sua carreira profissional e até chegar ao momento de hoje. Veio por uma dor. O yoga, ele me atingiu num lugar, primeiro assim, eu nunca tive acesso financeiro para fazer aulas de yoga, sempre foi caríssimo na minha cidade, então eu sempre pagava uma mensalidade de R$ 89, né? Eu sou de Porto Alegre, mas hoje moro no Rio de Janeiro, e lá atrás é legal falar, eu acho, para as pessoas saberem, eu me formei em escola pública, né, ensino fundamental e médio, e ainda pago a minha faculdade pelo FIES, que eu me formei na PUC, em comunicação social. Então, respondendo a tua pergunta, eu vim da área de comunicação social, atuava com marketing, atuava em mais questão de endomarketing para empresas e também começou essas coisas de redes sociais, porque isso lá em 2013, como eu falei, eu morei fora, mas também atuava nessas áreas quando eu morei em outros países. E vim aqui para o Rio de Janeiro, 2019, atuando com uma startup na área de comercial. Tava legal, tava muito bem, no entanto veio a pandemia e eu acho que foram 2 fatores que me pegaram. O excesso de trabalho, porque eu trabalhava numa empresa que era de delivery, então aumentou muito minha demanda, uma startup. E também a questão de cessou a tua liberdade. Então a minha liberdade foi reprimida, porque a gente não podia sair, a gente não podia fazer nada, né? Era pandemia. Então eu tive um burnout e me deu uma úlcera no meu estômago. Foi muito pesado, assim, porque eu não sabia, eu tava com um problema físico, mas que veio do mental, que veio da minha saúde mental, que não estava regulada na época, porque eu extrapolei todos os limites que o meu corpo permitiu, de trabalho ou de não entender o que estava acontecendo, né? E aí vem o yoga também. Existia um projeto que tinha uma aula de yoga, era até gratuito aqui no Rio de Janeiro, conheci, foi lindo, eu lembro que eu chorei numa prática e curou algo dentro de mim, é um problema que eu tenho. Meu pai sempre foi uma pessoa às vezes muito violenta e eu passei questões muito pesadas na minha família por causa disso. Então eu acho que naquela aula eu lembro que eu consegui perdoar ele. Foi muito íntimo, muito meu, muito eu com o meu corpo, eu com a técnica que foi aplicada sobre mim. E eu disse, nossa, é isso que eu quero, sabe? Ninguém precisou, tem vezes que a vida não te dão coisas que tu precisa racionalizar, mas que tu sente, assim como o amor, quando tu ama alguém, tu não precisa explicar para ninguém, tu apenas ama. E eu senti, curou, então eu não tive como explicar para ninguém racionalmente como eu curei uma coisa tão profunda de anos de terapia que eu faço, talvez eu estava no momento certo, na hora certa, e aí fez eu querer fazer o meu curso. Então eu trabalhava, fazia o meu curso de yoga, e logo depois que eu me formei, na mesma empresa que eu trabalhava, eu comecei a dar gratuitamente aula de yoga. Então, respondendo a tua pergunta dessa transição, a gente não precisa também ser tão abrupto, né? Às vezes as pessoas pensam, eu vou largar tudo e não sei o quê. Cada um do seu jeito, mas eu acho que tem como, indo no meio termo, aí eu comecei a dar aula gratuita para a minha performance ficar melhor, eu entender mais, eu ter mais experiência, mais tempo. Aí depois eu já tinha outros alunos, aí já fui indo, e assim eu fui criando, fiz depois um curso de marketing digital para eu reatualizar, né, porque eu me formei em 2015, 14, não, lá atrás, e aí não tinha tantas redes sociais como eram. E aí eu fui pegando o meu yoga, botando para as redes, assim, e foi muito natural. E aí eu fui empreendendo. Nesse meio tempo eu fui morar fora, eu não podia atuar, né, lá ativamente, porque as leis não permitiam pelo contrato do meu marido. E aí voltamos o ano retrasado, 2022, final do ano, e aí eu voltei com mais força com os meus projetos aqui. Então essa transição foi mais fluida. Também pude ter, eu tinha dinheiro guardado, então, né, eu pude ter uma ressalva financeira por causa disso. Isso ajuda bastante, porque eu sei que, né, nem todo mundo consegue, mas tem como a gente dar esse passo sem ser tão abrupto e botando a cara mesmo. Acho que a gente precisa ter coragem e não olhar para trás, assim, e mergulhar. E aí, Raíssa, me conta como foi essa sua experiência de ir para a Índia para poder
foi com esse objetivo ou você estava lá, foi para outro objetivo e resolveu fazer? Me conta como foi essa experiência, porque é bem diferente esse... É um dos países, talvez, né, e você pode falar talvez com mais propriedade, que o yoga, né, ele é muito trabalhado. Então, como é que foi isso enquanto experiência pessoal e como foi esse momento de decisão para você escolher ir para lá? Conta mais sobre essa experiência. Primeiro, sempre foi um sonho. Era um país sonho na minha lista, assim, porque... não somente pelo yoga, mas eu acho que por tudo que traz a bagagem. Eu lembro que eu tinha uma amiga, quando eu morava em Malta em 2013, que ela falou que, nossa, é um país que ela sempre amou, ela já voltou várias vezes à Índia, isso ficou na minha cabeça. E aí a gente morava em Singapura, então eu já estava na Ásia, já era mais pertinho, e o meu marido foi para a China a trabalho, eu estava sozinha, foi logo depois que eu perdi meu irmão, ele, né, estava no Brasil, cheguei lá, vi minha família e tal, voltei. Eu não estava tão bem psicologicamente, isso eu vejo hoje de trás para frente, né? Ou agora, né, voltando para trás, assim, conseguindo olhar. Mas eu sei que eu fui. Fiz o visto, até acho que foi atrelado de estudante por causa do curso, e eu fiquei num ashram. Para explicar, ashram é um centro de práticas de terapias holísticas, digamos assim. Então tu mora nesse lugar onde tu aprende as técnicas. Tinha aula das 5 da manhã às 18 horas ininterruptas, assim, a gente tinha um espaço de almoço ali e uma folga por semana. Foram 28 dias intensos, fiz 300 horas de aula, é um curso de Ashtanga Vinyasana Yoga, né, que é uma técnica específica. O yoga é uma prática milenar que ele tem diversas escolas dentro. E Ashtanga e Vinyasana são uns estilos. É uma prática mais rígida, uma energia mais masculina, é sempre uma sequência fixa. Não é algo que me encanta muito o Ashtanga especificamente, mas para crescimento de posturas e eu aplicar para o teu corpo foi incrível, porque tu tem uma noção assim corporal, ergonômica, que isso me acendeu, assim, inclusive para onde essa postura te ajuda para abertura de coração, para traumas, para isso, porque isso foi muito forte lá. E já Vinyasana eu gosto que é fluida, é uma respiração, um movimento. Isso para explicar para a galera, até para quem não entende, né? Porque já o Hatha Yoga tu fica bastante tempo na postura. E então foi incrível estar lá, porque tu mergulha na cultura, é um país assim. Eu fui para Rishikesh, que é um lugar que é específico, que tem mais de milhares de escolas de yoga dentro da Índia, assim, é famoso por isso. Até os Beatles têm um ashram deles, né, que eles iam para meditar e tal. Então, assim, é muito espiritualizado, não tem álcool, nem carne, é tudo assim bem good vibes, digamos assim. Foi incrível, fui sozinha, né, sou mulher, que pessoas, né, têm muito medo, que é Índia e tal. Pude viajar depois, mais uns 15 dias fiquei viajando sozinha lá, conheci lugares incríveis, assim, com práticas espirituais, e eu cresci muito, assim, foi muito bom. Então, assim, foi muito legal pegar a raiz, né, do negócio, assim, ter essa oportunidade, foi uma realização de um sonho, assim, foi muito legal. Legal. E agora falando, obviamente que uma coisa está atrelada à outra, né? Mas falando sobre saúde mental, como você acha que isso impacta a sociedade como um todo, né? A gente sabe que a Medic, ela está aqui para gerar impacto positivo na sociedade, no meio ambiente, e tudo isso a gente gira em torno o tempo todo dessa pauta, e não poderia ser diferente aqui no nosso podcast. Queria saber, assim, como você enxerga as questões de saúde mental, o trabalhar nisso, por exemplo, dentro da sociedade, às vezes pessoas em situação de vulnerabilidade não têm acesso a cuidados com a saúde mental. O que você enxerga dentro desses aspectos? E óbvio, né, Raíssa, como você, dentro do seu negócio, do seu empreendedorismo, né, você visa impactar o meio ambiente ou a sociedade de forma positiva, para além do que é o core do seu trabalho? Excelente pergunta, excelente questionamento.
a gente vê Olimpíadas acontecendo e a saúde mental estando em voga, né, com Simone Biles, Rebeca Andrade, Raíssa Leal faz 2 vezes por semana terapia. E lindo, 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 porém na prática o que a gente implementa, ou o que existe, né, impactando a nossa sociedade mesmo, ou quem que pode se embebedar, né, de ter saúde mental na ponta. Eu acho que é importante falar por que primeiro, saúde mental às vezes é banalizada ou não dão tanta importância, pelo simples fato que ela é invisível. Se tu quebra o teu dedo aqui agora, ele visivelmente tá machucado, tá dolorido, as pessoas, meu Deus, coitada, tá com dor, cuidam, dão acesso, te ajudam. Quando a gente tá com um problema interno, ninguém enxerga, só tu. E às vezes nem tu enxerga muito bem porque tu não tem muita informação, não sabe discernir o autoconhecimento, né, que seria, essa é uma pauta que dava para fazer um podcast inteiro sobre autoconhecimento. E por ser invisível, ela é banalizada. Então, assim, ó, talvez todo mundo que está nesse recinto tenha teus questionamentos, suas turbulências internas, cada um com suas gravidades ou seus, né, suas... como é que eu vou falar? Fragilidades, talvez. Sim. Ou esse momento, né? Todo mundo tem as suas fragilidades, exatamente, suas turbulências, e é muito íntimo, muito individual. Acho que é individualidade que eu queria falar. E aí, às vezes não dá espaço para a gente falar. Hoje, diferente da geração passada, sim, já estão falando mais. Eu vejo, né, nas plataformas das redes sociais, a galera falando, até de CAPS, né, que é do Centro de Atendimento Psicossocial, que eu falei, pô, eu não sabia disso na minha época, a galera já fala. Então, assim, eu tô vendo que tem mais acesso, a galera já fala mais, que eu adoro isso. Acho que tem que quebrar tabu. Pessoas falando das suas patologias, né, eu sofro de ansiedade, eu tenho bipolaridade, eu tenho borderline, entre outras, né, depressão. Então, assim, eu acredito que, assim, é invisível, sim, mas todo mundo está, às vezes, passando por isso. Vamos agora para dados. Pô, Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, terceiro em burnout, depressão, quase o primeiro. A gente tem muitos dados pesados de doenças mentais. E te dou outro dado porque a gente é um país subdesenvolvido. No momento que tu já tá num país subdesenvolvido, tu já tá prepotente a ter problema. Por quê? Porque tu já tem medo até de sair pra rua por causa da tua insegurança, às vezes tu não tem um saneamento básico. Então, às vezes, o básico que tu deveria para ter de segurança pra tua vida, não tem. Então, países subdesenvolvidos estão mais sujeitos a terem problemas de saúde mental pelo fato já de ser inseguro ou de ele ser mais uma calamidade pública de algumas coisas. Então, a gente já sofre por isso, já sofre, às vezes, também por falta de acesso. Né? Voltando, agora como as pessoas poderiam ter esse acesso? Realmente é um problema no nosso país. A gente tem os CAPs, a gente tem algumas plataformas que dão terapias com valores de R$30 ou programas até de yoga gratuito também, mas ainda assim não chega em quem precisa. Essa informação de que isso é importante para essas pessoas não vai. Porque elas nem sabem que o yoga ia ajudar talvez a ansiedade delas, elas não precisavam tomar remédio, elas nem sabem que, de repente, uma terapia poderia tirar toda aquela angústia, aquela agonia no peito que está te fazendo mal. Porque acho que coisa de louco. Sempre um estigma, né? Que ainda fora esse problema ser tão urgente, existe estigmas. Não, terapia é coisa de louco, terapia é para quem tá louco, não tem... E a gente tem que voltar, né, que é a vulnerabilidade, de mostrar que a gente tem problemas, que a gente tem os nossos questionamentos. Tá tudo bem, porque todo mundo tem. E tu não é menos ou mais por ter ou não ter. E ter esse autoconhecimento para gerir isso, né. Agora, em termos de impacto ou de como atuar, né, como eu acredito que eu poderia ajudar também, ou o que eu gostaria, né, idealmente para o mundo, hoje... eu tenho a comunidade de yoga para saúde mental, então nesse lugar a gente faz encontros que tem práticas, mas também de falar, de abrir o coração, né, encontros para falar sobre ansiedade. Isso eu abri até antes gratuitamente para todo mundo que tem ansiedade se juntar e a gente falar as categorias de que é, tem sudorese, tem o ataque cardíaco.
Às vezes as pessoas, elas vão mostrando eu passo mal, eu vomito. A outra diz assim, nossa, não, eu entro em pânico, eu congelo. Cada um, né, dentro das suas especificidades, mostrando assim e tirando aquele peso, daí vai ficando mais leve. A gente diz que o problema, né, numa terapia é que nem uma bola de massa dura. E quando a gente chega com o tratamento, a terapia, o acesso, tu vai deslizando e abrindo essa massa, até dissolvendo e ela indo e tu transmuta isso. E eu acredito que informar seja algo também de impacto, informar de como eu posso lidar com isso e onde eu devo ir, quem eu devo buscar e que tu não tá sozinho, que todo mundo passa sobre isso, é normal e a gente tá junto, né? E buscar o teu autoconhecimento, né? Autoconhecimento, eu digo assim, quanto mais eu entendo, por exemplo, ontem eu comi uma salada à noite, hoje eu me senti super tipo assim, ágil e feliz de manhã. Eu falei, nossa, eu acho que foi aquele alimento, então, pô, eu posso trazer esse alimento mais uma vez. Porque tá 100% atrelado à saúde mental, a tua alimentação, a tua hidratação e, obviamente, o que tu gasta com o teu tempo, né? Você tá sempre muito em tela, vai te prejudicar, porque o ser humano não é para ficar em tela todo o tempo. Ou se, às vezes, tu é muito acelerado em tudo que tu faz, vai te dar alguma questão, porque a gente não precisa ser máquina, né? A gente é um ser humano, a gente tem nosso tempo, a gente tem a nossa mobilidade, né? Às vezes a gente se compara porque o outro produz mais e não. Então, acho que autoconhecimento também é uma ferramenta incrível que quanto mais tu vai entendendo como tu funciona, porque tu não vem com manual, tu vai descobrindo esse manual vivendo a tua vida. E aí, como tu entende, por exemplo, eu funciono, eu durmo, gosto de dormir cedo, acordar cedo. Nossa, minha vida fica perfeita assim. Talvez tu não, talvez tu é mais noturna e tu prefere, né, dormir mais durante a manhã. Tá ótimo. Que não é o meu caso, tá, gente? Porque eu amo dormir cedo. Ai, tô no meu time. Eu também gosto de acordar tarde, mas eu amo dormir cedo. E digo mais que quando eu acordo cedo eu fico também mais disposta. Mas isso é uma questão de autoconhecimento também. Quando a gente fala, por exemplo, sobre isso, eu tenho um caso muito específico que é os dias nublados e os dias chuvosos. Eu tenho, parece que é um sistema interno que sabe o clima-tempo melhor do que qualquer um. Às vezes eu estou dormindo e eu já acordo já sabe estranha. o tempo que tá. Quando eu abro a cortina, o tempo virou, o tempo mudou. Eu não sabia, mas eu já sei que eu tô estranha, não tô normal, não tô legal. E eu sou uma pessoa extremamente solar, tipo, os dias bonitos, os dias de sol, eu tenho mais energia, E isso, assim, é certo, mas durante muito tempo eu me questionava, falava assim, gente, é uma depressão que vem, por quê? Sabe exatamente o que é, mas eu passei depois de um período de autoconhecimento, muita terapia também, a entender que, de acordo com alguns ciclos lá e tudo mais, alguns processos meus, eu consigo trabalhar melhor e entender. Não sei explicar tecnicamente, mas eu sei que acontece. Agora, entre nós, mulheres, é muito importante falar que a gente tem uma intuição divina, assim, né? Existem estudos que comprovam isso, é algo que é antigo, assim, é nosso. Eu também, às vezes, acontecem umas coisas, por exemplo, tinha um evento que a gente ia para o final de semana, na segunda-feira eu veio assim em mim, assim, não vai dar certo. E de fato não deu certo. Assim, ninguém falou, pena que eu não escrevi, eu disse antes para as pessoas que estavam envolvidas, né, que a gente ia nesse evento. E é impressionante, assim, não é bobagem para quem está ouvindo, homens e mulheres, né, porque a intuição tem todo mundo. Ouve às vezes essa vozinha que fala, às vezes para alguma decisão ou não, mas quanto mais tu tá conectado contigo, quanto mais tu entende o teu corpo, o teu ser, mais essas sincronicidades, essas coincidências, né, que não são, que vão mostrando na tua vida. Até, por exemplo, esse encontro que, eu tava passando, encontrei vocês, eu achei que é tão legal quando situações assim que às vezes a gente podia, até para colocar esse tema de impacto que é importante para as pessoas, porque a vida é assim, eu acho que tem essas coisas que a gente tem que ouvir, não é só racionalizar sempre. Tem que conectar e usar um pouco a intuição. É verdade. E assim, agora a gente chegando nos minutos finais do nosso podcast,
eu queria saber o que você pensa para o futuro, né? Obviamente, né, conectada à saúde mental, a impacto, a transformar a vida das pessoas. O que você enxerga, Raíssa, agora para esse final de 2024, projetos para 2025? Como você enxerga isso e para que lugares você está querendo ir? Perfeito. Eu quero muito ir para a área de educação e ensino. Acredito que passar informação desde pequeno para crianças, adolescentes, jovens, ou disseminar isso de alguma maneira para essas pessoas, para esse nicho específico, porque saúde mental atrelada à educação, eu acredito que é sucesso, assim. Eu acho que quanto mais a gente bater pauta, falar sobre isso, estar em lugares que a gente possa impactar pessoas que às vezes passam pelo mesmo que tu passou e às vezes não consegue ver luz no fim do túnel, e tem luz, até quem tem patologia, é muito importante que às vezes olhar no olho da pessoa e dizer assim, isso não é uma sentença, sabe? As pessoas, eu tenho bipolaridade, minha vida é uma merda, vou conseguir. Não é uma sentença de vida, tu vai lidar com isso, tu vai viver, tu vai conseguir, é que nem tu caminhar com um pé quebrado. Pode ser um pouco difícil, mas tu vai conseguir se adaptar para viver, porque senão as pessoas, às vezes, que tem uma depressão, que tem às vezes uma patologia que elas se acham assim, acabou minha vida, não vou conseguir. Não. Acho que saúde mental, para dizer assim, isso não é uma sentença, isso é só um jeito que tu vai se adequar para conseguir, porque existe, né? Não é nem tecnologia, mas acesso, profissionais que podem ajudar, né? Desde psiquiatras, terapeutas, ou agora aqui no Rio Innovation falando muito sobre as possibilidades que tem para as pessoas buscarem isso, né? E aí eu, como futuro, né, além da educação, também gostaria de me vincular às vezes a projetos governamentais sobre isso. É um sonho mesmo, claro, isso bem futuro mesmo, sabe? E quem sabe um dia estar na ONU falando sobre isso. Eu penso bem longe, assim, mas acho que sonhar não custa nada. Mas para curto e longo prazo me envolver mais com a parte de educação, me envolver mais com esses projetos que a gente possa ensinar, passar, falar sobre isso, me move. E também, claro, passar técnicas, né? Se eu sei uma técnica que vai ajudar as pessoas, tanto do yoga, tanto de meditação, que são práticas que tu pode fazer, às vezes assim, agora tu tá aqui trabalhando bastante, dá um tempinho, vai ali no cantinho, pode te alinhar, show, sabe? Ou num momento que tenha mais tempo, melhor ainda, né? Mas mais ou menos é isso mesmo. E feliz. Olha, Raíssa, para a gente foi um prazer, né? Aqui eu falando em nome da MEDIC, é um prazer ter você, pessoas que cuidam de pessoas, né? Que pensam justamente nisso e que tem isso como propósito, né? O nosso propósito da MEDIC é impactar as pessoas, é impactar a sociedade, das mais variadas formas possíveis. E a gente sabe que quando a gente fala de saúde mental, a gente também está falando de acesso de informação, a gente está falando de cuidado de humanidade. Então, seja quais as técnicas que você utiliza para isso, no fundo a gente quer cuidar das pessoas e que isso é o mais importante. Te agradeço muito por esse nosso momento, por esse nosso encontro. Que bom que você chegou até aqui, a MEDIC, e com certeza dentro dos seus projetos, a MEDIC pode te ajudar. Então, fica o nosso convite para você em outras oportunidades também. Saiba que você pode contar com a MEDIC. Muito obrigada. Com certeza, muito obrigada a vocês, foi um prazer. Espero nos ver em breve também. Obrigada.